Gostaria de compartilhar uma palavra do trono de Deus nessa noite, que está lá no livro de Salmos, capítulo 35. Salmos, capítulo 35, versículo 27. Quem achou diz amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluias. Salmos capítulo 35, versículo 27. 35, versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor: cantem-se, alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor, que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. Somente esse versículo. Eu queria que você fechasse os teus olhos, elevasse seu pensamento até a sala do trono. Não permita que nada e nem ninguém roube a sua atenção agora, porque o Senhor quer falar à sua amada igreja, sua amada noiva. Meu Deus, no nome mais poderoso do universo, o nome de Cristo Jesus, nós declaramos que esse lugar é Yahvé Shammah, o Senhor está aqui. Declaramos e levantamos a bandeira do Evangelho da paz, de Cristo Jesus, o nosso Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós repreendemos tudo aquilo que não é do Senhor, meu Deus. Leva cativo agora todo o pensamento, a obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga glória a Deus. Aleluia. Pode se sentar. Queridos, o Espírito de Deus, Ele ministrou uma palavra ao meu coração, e eu gostaria de compartilhar com você. O culto da quarta-feira, nós intitulamos culto da sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria que vem de Deus, ela muda o histórico de nossa vida. Se você pegar o livro de Provérbios, você vai ver Salomão falando sobre sabedoria, e a Bíblia diz que a sabedoria que ela vem de Deus, irmãos, ela realmente é algo melhor do que o ouro e do que a prata. E nessa noite, eu quero aqui mergulhar no espírito de sabedoria, que está lá no livro de Efésios, capítulo 1, quando o apóstolo Paulo ele diz: olha, eu estou de joelhos diante do Senhor, e eu rogo para que o Senhor vos dê em seu espírito, o espírito de sabedoria e de revelação. Quantos almejam a sabedoria que vem de Deus na sua vida? Diga, eu quero. Diga, eu quero. Eu recebo o espírito de sabedoria sobre a minha vida. Se crê, aplaude bem forte ao Senhor e dá glória a Deus. Existe autoridade de Deus neste lugar. Existe uma unção sobre as nossas vidas, e a unção, ela despedaça o jugo. Muitas pessoas vivem debaixo de um jugo que não é de Deus. Muitas pessoas dentro da igreja vivem um jugo que não é de Deus. Porque a Bíblia diz assim: o meu fardo é leve e o meu jugo é. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O meu fardo é leve
e o meu jugo é suave. Agora eu pergunto, amada igreja, por que muitas vezes carregamos fardos tão pesados? Porque o meu povo se perde por falta de conhecimento. A igreja de Cristo Jesus muitas vezes tem perecido. Quando eu falo igreja, pessoas, não é placa denominacional, porque as pessoas deixaram de viver aquilo que está na Bíblia, aquilo que foi escrito. Irmãos, algo que eu aprendi quase 30 anos de crente, que é: eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, e eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Posso ouvir um glória a Deus? Agora, por que muitas vezes nós não alcançamos a promessa? Por quê? Você nunca já se questionou sobre isso? O texto que nós acabamos de ler aqui, eu fiz questão de ler esse versículo 27, porque algo que é muito espiritual, a gente precisa trazer a revelação para a igreja, para que o povo não se corrompa. Quando eu digo para que o povo não se corrompa, é distorcer a palavra de Deus. E aí o diabo tem nadado de braçada. Por quê? Porque o povo não tem conhecimento da verdade, irmãos. A Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 32: conhecereis a verdade e ela vos... Mas libertar de quê, irmãos? Do engano. Conhecereis a verdade, ela vos libertará de quê? É do engano, do diabo, que diz que você é um derrotado, que diz que você não vai conseguir, que fala para você que quando ouve a palavra, por exemplo, prosperidade, lá vem um pastor falando de prosperidade, e colocou mentira, engano na igreja. Por quê? Porque o inimigo distorceu o significado da palavra prosperidade, e a igreja perece. O texto de Salmos 35, versículo 27 diz assim: o Senhor que ama a prosperidade do seu servo, seja agradecido. Deixa eu falar algo para você: Deus ama quando você prospera. Vou repetir: Deus ama quando você prospera. Mas nós temos, irmãos, que entender que prosperidade não é riqueza material. Tem a ver sim com finanças? Tem. Mas o que o diabo distorceu é exatamente isso: venha para a prosperidade bíblica e você vai ficar rico. Não é isso. Algum Deus pode escolher para isso. Mas como nós estamos num culto de sabedoria, Deus está aqui para tirar as vendas dos seus olhos através da luz da verdade. Deus ama quando você prospera. Quando você está na miséria, na ruína, Deus não ama. Não que não ama você, não ama a situação que você está. Sabe, nós temos aqui um grande desafio: romper com esse espírito de miséria e ruína. Miséria na família, miséria no casamento, miséria no trabalho, miséria nas finanças. Também. Por quê? Porque a mentalidade está distorcida, amado. E isso tem preocupado. Olha, se tem uma coisa que Deus me deu, a capacidade, não falo isso para minha honra nem para minha glória, mas para a glória do Senhor. Deus me deu uma unção, meu querido, de revelação da palavra. Deus me chamou para descortinar a palavra, e a palavra é viva e eficaz. Ela é mais cortante ou penetrante do que faca alguma de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas. Ela penetra onde o homem não pode ir. E se você abrir a sua mente e o seu coração para receber aquilo que vem de Deus, meu irmão, eu quero dizer para você e profetizar que a sua vida nunca mais será a mesma. Posso ouvir um glória a Deus e um aplauso ao Senhor bem forte? Aplauda o Senhor bem forte, aleluias. Deus tem prazer em fazer os seus filhos prosperarem, porque quando os filhos de Deus prosperam, o nome do Senhor é engrandecido. Quando o seu casamento é uma bênção, porque isso também é prosperidade, o Senhor é glorificado no teu matrimônio. Quando você prospera no teu trabalho,
E as pessoas vão, olha, fulano é servo de Deus, você está engrandecendo ao nome do Senhor. E quem que é oponente a isso? É o diabo. Ele quer humilhar você, ele quer derrotar você. Mas começa aqui, ó. Se você for um derrotado aqui na tua mente, meu irmão, você nunca vai conseguir nada. Porque a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Como que a derrota pode entrar dentro de você? Não. Aqui eu vou entrar em algo que você precisa aprender, para você se divorciar desse espírito de miséria. Por que eu falo muito? Por que o pastor fala tanto isso? Sabe por quê? Porque nós fomos criados numa nação que tem uma mentalidade de miséria e ruína. E isso não é de Deus, irmãos. Como que você me explica uma nação tão rica, cheia de recursos minerais? Nós temos petróleo para dar e vender. Nós temos ouro, prata, bronze, nióbio, né, Renatinha? A maior mina de nióbio do mundo está no Brasil. A maior mata, a selva amazônica, né, maior do mundo. O maior parque aquífero de água potável, doce do mundo está no Brasil, lá no Rio Grande do Sul. E a água no mundo que nós vivemos é a coisa mais preciosa. A Europa está seca. Nós temos água, nós temos comida, nós temos recursos minerais, nós temos recursos e tudo. E o povo, mais de 50 milhões, vive abaixo da linha da miséria. Me explica isso. E um país chamado Israel é menor do que o estado de Sergipe, só tem pedra e areia. É um dos países que tem a maior renda per capita do mundo. Mas por que isso? Por causa da bênção do Senhor, que enriquece e não traz consigo dores. O problema é que nós fomos criados num meio que nós precisamos romper. De que forma? Aprendendo a palavra. Tudo que eu estou falando para você aqui está na Bíblia. E eu quero ler com você. Eu quero descortinar aqui, por quê? Porque o Espírito de Deus tem me compungido a fazer isso. Ele tem me levado a fazer isso. Sabe por quê? Porque nós, como igreja, nós precisamos ser exemplo em tudo. Deus quer que o seu casamento seja próspero. Deus quer que seus filhos sejam prósperos. Então, você precisa tirar da sua mentalidade aquilo que o diabo distorceu. Falou de prosperidade, você não quer, isso não é de Deus, isso é coisa do diabo. Quantas vezes que eu já ouvi crentes falarem isso? Por isso que hoje no grupo eu perguntei: quem crê na prosperidade bíblica? Somente 10 marcaram lá, menos da metade. Talvez alguns não marcaram porque não gostam de participar, amém. Mas deixa eu falar algo para você, irmãos. Deus ama a prosperidade dos seus servos. No entanto, Ele deixou leis espirituais para que nós exercêssemos. Aí agora eu vou para a Bíblia no Novo Testamento. Por quê? Porque o diabo, irmãos, ele quer que você viva um ciclo vicioso de derrota. Na minha família todo mundo separou, eu também vou separar. Todo mundo teve o casamento destruído, o meu também vai ser. Então, no primeiro problema que tem, já se separa. E aí os filhos ficam divididos. E aí nós temos uma aliança quebrada. Estou dando um exemplo. Então Deus quer reestruturar isso no meio da sua igreja. Deus quer reestruturar, meu querido, o teu casamento. Deus quer reestruturar, querido, as tuas finanças também. Mas acima de tudo, o grande problema número 1 é porque o povo inverteu as coisas. Jesus disse: buscar em primeiro lugar o quê? E a sua, que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Todas.
E aí nesse mesmo contexto, Jesus continua dizendo: olhai os lírios dos campos, não tecem, não fiam, mas nem Salomão, eu vos digo, se vestiu como eles. Em toda a sua glória não se vestiu como os lírios do campo. Todavia o Pai, eles não nascem e rapidamente murcham. Que dirá vós, homens de pouca fé? Olhai os pássaros dos campos, não plantam, todavia o Senhor não os alimenta. Muito mais vale vós do que os pardais, do que os pássaros. Então Jesus está dizendo para você: olha, preocupa naquilo que vai dar resultado. Cuide do seu espírito, porque todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aí, o que acontece? Nós temos uma divisão, muitas vezes, de conhecimento e de cultura. Quem está me entendendo aqui, irmãos? Eu preciso perguntar isso aqui. Quem está compreendendo a linha de raciocínio? Porque eu nem comecei a pregar. Não preocupa com o horário não, que der a hora certa eu vou terminar. Se não der para pregar tudo que eu tenho para pregar, na semana que vem eu termino. Porque tem muita riqueza de Deus aqui, riquezas eternas. E também nessa terra Deus deixou riquezas, não apenas finanças. Quando a gente fala de riqueza, você precisa aprender a separar as coisas. Riqueza para mim, e biblicamente, é ter uma família abençoada. Riqueza para mim, prosperidade bíblica para mim, é ter filhos saudáveis, abençoados, inteligentes, obedientes. Sim ou não? Sim. Então, quando a gente ensina essas coisas, é para que você possa realmente mudar a sua mentalidade. Porque mudando a sua mentalidade, você experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em Cristo Jesus. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E isso aqui é um culto racional. É um culto com entendimento. Você está entendendo? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa cachola. Aqui ó, isso que eu estou fazendo aqui, que o Espírito Santo está me levando a fazer, é mudar a mente. Transformar, não vos conformar com este mundo, ou com este século. Em outra tradução diz assim, é não conformar com a miséria e a ruína que nós vivemos no Brasil, irmãos. Não, a Bíblia não fala isso, a Bíblia não prometeu isso. Então nós começamos a mudar pela renovação da mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade. A vontade de Deus é que você seja muito abençoado. Lá no texto diz: abençoado será no campo, na cidade, os teus gados, os teus animais serão abençoados. Eles não terão estéreis no meio de ti, nem no meio dos teus animais. Tudo que você colocar as mãos, abençoado será. E por que a igreja não vive? Muitas vezes, Radassa, desliga para mim, filho. Desliga para mim. Deus planejou algo extraordinário, mas a igreja vive abaixo disso, porque falta entendimento. Falta entendimento. O meu povo se perde por falta de conhecimento. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então Deus quer nos levar a um nível mais alto, mas se você não entender isso, olha, irmãos, você não vai experimentar a boa e perfeita vontade de Deus, que é o quê? Que você seja abençoado, no campo ou na cidade, no teu trabalho, na tua casa. Onde colocar a planta dos teus pés,
você vai tomar posse. Onde colocar as mãos, abençoado será. Isso está na sua Bíblia? Está na Bíblia. E por que a igreja de Cristo não vive isso? Porque não pratica, porque não conhece, porque não busca. E eu estou aqui para quebrar esse paradigma. Quando Deus me chamou para esse ministério, Deus me chamou para quebrar paradigmas. O paradigma da miséria, da ruína, da pobreza espiritual dentro das igrejas precisa ser quebrado. Olha, eu vou para a Bíblia. Atos capítulo 4, abra sua Bíblia. Vamos ver se dá tempo de eu pregar pelo menos uma parte. Atos 4, versículo 32. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Rapidamente, para a gente não perder aqui o fio. Achou? Atos 4, 32 diz assim: e era o coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Versículo 34: não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e os depositavam aos pés dos apóstolos. Está isso na sua Bíblia aí? No versículo 34. Versículo 36. Então José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido significa filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos... Aí eu continuo no capítulo 5, versículo 1, porque, irmãos, quem colocou capítulo na Bíblia foi séculos depois. Quem dividiu a Bíblia em capítulos foi séculos depois, tá? Mas aqui era uma carta. E aí no versículo 1 do capítulo 5 diz assim: mais um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade, reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? Vendida, não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentistes aos homens, mas mentiste a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e morreu, expirou. E um grande temor veio sobre todos os que ouviam. Levantando os moços, cobriram o morto, transportando para fora o sepultaram. Passando o espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: diz-me, vendeste por quanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés que sepultaram o teu marido, vão te levar também a ti. E logo ela caiu aos seus pés e morreu. Entrando os moços, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. E houve grande temor em toda a igreja e todos os que ouviram essas coisas. Olha só, agora olhe para mim. Eu fiz questão de ler isso aqui porque foi um fato que aconteceu na igreja primitiva. Novo Testamento. A igreja primitiva, originalmente, ela é formada de judeus. Amém? Quem está me entendendo? Os apóstolos eram judeus, irmãos. Jesus era judeu. Então o que acontece? Ali a igreja primitiva era uma igreja judaica, que era pastoreada pelos apóstolos de Jesus. E então a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum, Atos capítulo 4, que nós lemos agora, ao ponto que eles não julgavam. Você pode pegar na sua casa, se eles tinham muitas propriedades, eu falo assim: isso não é meu, não, isso é nosso. Então se eles tinham 2
duas casas ou dois bens, eles vendiam um e o outro ele trazia aos pés dos apóstolos, de sorte que não havia necessitado entre eles. Eles tinham muitas bênçãos. Era uma igreja próspera. Era uma igreja que não tinha miseráveis. Era uma igreja que não tinha pobre. Era uma igreja, irmãos, que tinha o quê? Recursos. Mas aí um filho do inimigo pensou assim: vou vender um lote, só que eu vou falar para ele que, em vez de falar para ele que eu vendi por 200, eu vendi por 100. E chegou lá para entregar também aos pés dos apóstolos, de Pedro. Só que quando ele entrega, o Espírito Santo entra dentro de Pedro e diz assim: Ananias, por que deixou o diabo entrar no teu coração? Para mentir ao Espírito Santo. Quem te pediu alguma coisa? Você vendendo isso, quem foi lá e falou para você trazer alguma coisa? Mas porque você mentiu ao Espírito Santo, você não mentiu aos homens. E a Bíblia diz que ele caiu e morreu na mesma hora. Novo Testamento. E aí, passaram algumas horas, vem a mulher, e Pedro pergunta: por quanto que vocês venderam o lote? Por 100. Mulher, por que que você combinou com seu marido para mentir com o Espírito Santo? Porque não estava na sua posse, alguém fez com que vocês trouxessem alguma coisa aqui. Nós não precisamos de nada, em outras palavras. Mas porque você mentiu ao Espírito Santo, está na porta aqueles que levaram para enterrar teu marido, vai levar você também. E ela fez o quê? Caiu e morreu. Essa é a igreja primitiva, judaica, próspera. Não tinha necessitado, não tinha miséria, não tinha ruína. Aleijado levantava, cego enxergava, surdo ouvia. Grandes sinais eram feito através da vida dos apóstolos. Sabe o que acontece? Essa igreja explodiu em crescimento. Essa igreja prosperou. Os apóstolos foram enviados, tudo com recurso dessa igreja. Eles não tinham falta alguma, eles não precisavam nem trabalhar fora. Essa é a igreja judaica. Aí tem uma outra igreja na Bíblia, sabia? Tem uma igreja chamada igreja gentílica na Bíblia. Tem uma igreja judaica primitiva que tinha sinais, milagres, maravilhas, que prosperava, que tinha tudo em comum. Está na Bíblia, em Atos 4, 5, em vários outros versículos. Mas aí você vai lá para Filipenses capítulo 4. Abra comigo, vou correr aqui. Filipenses capítulo 4, versículo 14 em diante. Estou terminando. A primeira parte desse sermão, Filipenses 4,14 diz assim: todavia fizeste bem em tomar parte da minha aflição, e bem sabei também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti para a Macedônia, nenhuma igreja, quantas igrejas? Nenhuma igreja comunicou comigo a respeito a dar e a receber, senão vós somente. Sabe quantas igrejas que Paulo plantou? Várias. Mas só teve uma. Isso aqui não é no meio dos judeus não, é no meio dos Macedônia, Filipos, Efésios, Tessalônica. São todas igrejas que Paulo plantou. E aí ele diz mais, ó: nenhuma igreja comunicou comigo acerca de receber e dar, senão vós somente. Porque também uma ou outra vez me mandaste o necessário. Não que eu procure dádivas, mas procuro fruto que cresça para a vossa conta. E aí, eu quero que os irmãos abram, porque é a continuação disso aqui. Lá em 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9, esse culto é um culto de conhecimento, de sabedoria.
Eu preciso que os irmãos abram para mim poder chegar naquilo que o Espírito de Deus ministrou ao meu coração. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 1. Diz assim o apóstolo Paulo: não sou eu apóstolo, está escrito isso aí? Qual a igreja que é? Coríntios, não é isso? Igreja gentílica. Não sou eu apóstolo, não sou eu livre, não vi eu Jesus Cristo, o nosso Senhor, não sois vós a minha obra no Senhor, ou seja, eu não ganhei vocês para Jesus, né? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos eu sou para vocês, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não tenho nós direito de comer e beber? Quem está falando isso, irmãos? Paulo, para a igreja que ele plantou. Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos? E os irmãos do Senhor e Pedro, que é Cefas, é Pedro mesmo? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Que jamais milita a sua própria custa? Quem planta vinha e não come seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do seu gado? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o trigo. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Aqui eu encerro. Os irmãos compreenderam? Olhem para mim. Nós temos duas igrejas aqui no mesmo Novo Testamento. Uma igreja judaica que é próspera, que tem tudo em comum, que traz aos pés dos apóstolos, e os apóstolos fazem sinais. Mas temos uma igreja gentílica, a qual o apóstolo Paulo planta, dá a vida, mas o povo é miserável. Você pode pegar todos os livros do Novo Testamento, você não vai ver nenhum apóstolo, senão Paulo, reclamar de dinheiro ou de finanças. Você sabe por quê? Escute isso, irmãos. Escute isso em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o judeu não tinha problema em dar. Eles se convertiam, então eles já iam e traziam, não precisava ninguém pedir. Mas Paulo só não passou fome porque está Atos capítulo 18, versículo 1. Sabe por quê? Porque ele fazia tendas, ele trabalhava. E aqui em 1 Coríntios capítulo 9, ele diz assim: olha, eu não sou apóstolo não, eu não ganhei vocês não. E por que os outros apóstolos podem viajar, eles podem ir com as esposas, eles podem deixar de trabalhar, mas eu não? Acaso eu sou menor apóstolo que eles? Você vê dois grandes homens de Deus, irmãos, com duas igrejas diferentes. Por quê? Por causa da mentalidade do povo. Sabe, a coisa mais difícil que tem, sabe o que é você mudar a estrutura de mentalidade das pessoas. Paulo pelejou com o povo e morreu, e o povo não converteu a cabeça. Enquanto Pedro tinha outros problemas, Paulo tinha que lidar com problemas. Então nós temos uma igreja judaica, próspera, cheia de milagres, explodindo em crescimento, viajando, pregando o evangelho por conta. E aí nós temos o apóstolo Paulo, que perece, que é açoitado, que é levado pelo mar, e que as pessoas não valorizavam ele. Aí eu pergunto para você, qual o tipo de igreja que você quer ser? Uma igreja próspera, que tem os princípios bíblicos, que faz tudo por amor e tem tudo em comum, vai experimentar milagres extraordinários, vai experimentar coisas que você nunca pensou. Ou uma igreja, irmãos, as igrejas que Paulo plantou só deu problema para ele.
Você vai pegar 1 Coríntios, Paulo descendo o cacete no povo. Você vai ver Paulo reclamar do povo não valorizar ele. Você vai ver Pedro falar isso alguma vez? Não. Você vai ver o apóstolo João falando isso em alguma carta dele? Não, filhinhos amados. Pega a primeira, a segunda, a terceira carta de João. Filhinhos amados, não ameis o mundo, nem o que o mundo há, mas não fala em nenhum momento de finança. Por quê? Porque eles tinham tudo. As pessoas não conhecem isso e o diabo nada de braçada. Então Deus me trouxe aqui nessa noite para colocar algo na tua mente. Você precisa realmente entender isso, que a vontade de Deus não é que você viva uma vida de mendicância, campanha para isso, campanha para aquilo. Não. Deus quer que você viva um evangelho pleno, sem querer enganar a si mesmo e a Deus, porque quem quer enganar a Deus e a si mesmo vai cair morto, como Ananias e Safira. Então, se a gente compreender isso, amados, Paulo sofreu, mas aquele povo também sofreu, porque eles não conseguiram romper com o espírito que estava ali. Sabe o que existia lá? Nas igrejas que Paulo plantou? Idolatria, feitiçaria, pobreza, miséria, ruína. Mas eles se converteram, mas boa parte dele não experimentaram o evangelho que a igreja primitiva judaica experimentou. Pergunta você, o Cristo que Paulo pregava era diferente do que o Pedro pregava? E qual que era a diferença então? A mentalidade do povo. Você vai para uma igreja evangélica nos Estados Unidos, você vai ver a diferença do povo. Ah, pastor, mas lá é primeiro mundo. Lá não tem muito mais recursos minerais do que o Brasil. Não tem. Mas o povo é muito próspero. O povo é muito abençoado. Pergunto para você, Deus faz acepção de pessoa? Sim ou não? Não. E por que lá a igreja é muito abençoada, rica, próspera, e a igreja do Brasil, na sua grande maioria, não é? É por causa de uma placa? Não, é por causa da mente da maioria das pessoas, que não conseguem romper com esse espírito. Por quê? Porque eles dão muito mais valor em ouvir o mundano. Ah, você vai para a igreja dar dinheiro para pastor? Quantos crentes não pensam isso e falam mal disso? Enquanto a igreja judaica dava metade do que ela tinha sem os apóstolos pedirem, Paulo tinha muitas vezes que implorar para não passar fome. Pergunto a vocês, qual é a diferença? A mentalidade, o povo judeu, desde criança, eles não têm problema com essas coisas, porque eles são ensinados. Os problemas deles eram outros. Isso aqui que eu estou falando para a igreja, irmãos, você não vai ver em curso de teologia, não. Porque boa parte da nossa cultura teológica do Brasil, ela está manchada. Sabe com o quê? Com miséria, ruína e pobreza. É o evangelho da libertação. Que eu não vou falar isso aqui não, porque alguns podem entender. Irmãos, eu sou professor de teologia. Eu sou formado, para a honra e glória do Senhor, eu sou bacharel em teologia. Eu estudei 4 anos. Eu não sou leigo. Eu conheço a palavra. Sabe, eu falo isso para a honra e glória de Cristo Jesus. Toda a nossa teologia, 90%, ela veio de Roma. Boa parte dela. Enquanto que a teologia dos outros lugares, como os Estados Unidos, Europa, veio de outras fontes. Nós herdamos isso. E aí você vai para os povos latinos,
Quem são os povos latinos? Brasileiro, mexicano, toda a América do Sul, com exceção da Guiana holandesa, Guiana francesa, Suriname. Isso é aula aqui de histórica teológica. Todos esses países latinos são pobres. Todos estão abaixo da linha de pobreza. São submundos. E eu pergunto a você por quê? Porque tem idolatria, tem feitiçaria, quebra de princípios. E aí você diz assim, pastor, mas em que isso vai mudar minha vida? Muita coisa. Porque se a gente não abrir a mente para receber aquilo que Deus tem para a nossa vida, nós vamos continuar vivendo essa vida, irmão, sem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então eu pergunto a você, e aqui eu encerro essa parte hoje: qual igreja que você quer ser? Uma igreja que, igreja somos nós, uma igreja que só dá problema, uma igreja que não prospera. Você vai pegar as cartas do apóstolo Paulo e ler, são 13. Irmão, é só problema. Mas em Atos dos Apóstolos, que fala da igreja primitiva, você vai ver perseguição? Sim. Você vai ver os apóstolos morrerem por causa do evangelho de Cristo? Sim. Mas não era por causa dos mesmos motivos, não era por causa de picuinha. Olha, a mulher não pode nem falar na igreja. Por quê? Porque tinha picuinha no meio da igreja, lá de Corinto. Entendeu? Olha, quando vocês saírem para ir para a ceia, vocês pelo menos comam em casa, para não chegar aqui fazerem falta de educação. Está na Bíblia, irmão, isso. Por que Paulo tinha que escrever isso? Porque tinha problema. Então isso precisa mudar, irmãos. Nós temos que conhecer a Bíblia. Conhecendo a Bíblia e mudando a nossa mentalidade, nós vamos entrar num tempo novo. Isso é para a tua casa, isso é para a tua família, isso é para os teus negócios, isso é para os teus filhos. A minha vontade é de colocar esse entendimento na cabeça de cada um, mas não cabe a mim. A minha função é essa aqui, ó, ensinar, como o apóstolo Paulo ensinou. Mas cabe a você, se você vai querer ser no mesmo exemplo de uma igreja judaica, cristã, ou uma igreja gentílica que não honra seus líderes, não honra os homens de Deus, que não faz aquilo que deve ser feito, por causa do entendimento mundano que está inserido dentro das igrejas. Olha, o horário está avançado, já são 9h10 e eu quero orar neste momento. Mas na semana que vem eu vou continuar com essa mensagem, porque tem muita coisa para me falar aqui ainda. E eu creio, irmãos, eu creio que aqueles que realmente compreendem essa mensagem. O que nós pregamos domingo? Mateus capítulo 13. A parábola das sementes, Jesus explicando aos discípulos. Ele falou assim: a semente que não prosperou é aquela semente, a pessoa, porque a semente é a palavra. A pessoa recebeu a palavra, mas ela não compreendeu. Aí então veio o maligno e roubou a semente, e ela não frutificou. Se você deixar a semente ser roubada, que é a palavra de Deus, você não vai frutificar. Então guarde essa palavra. Pesquisa na Bíblia. Tem dúvida? Não deixe o diabo ficar falando no seu ouvido, não. Pergunta o pastor. Ó, pastor, não compreendi isso. Compreendeu, igreja? Eu queria que você ficasse de pé no teu lugar.
Jesus disse: eu vim para que tenha uma vida miserável. Foi isso que ele falou? Eu vim para que tenha uma vida de ruína. Foi isso que ele falou? Eu vim para que tenha uma vida Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, irmão. Deus quer mudar tudo, não só a parte da salvação, mas Deus quer transformar a nossa mente. E isso são princípios que foram ensinados aqui. Nós vemos no Novo Testamento duas igrejas totalmente diferentes. Eram tudo crente, irmão. Era o mesmo Deus, o mesmo Senhor e Salvador Jesus Cristo, sim ou não? Você é crente, você crê em Jesus? Essa bênção é para você também. O mesmo Paulo, Gálatas capítulo 3, diz: em Cristo nós somos herdeiros de Abraão, herdeiros de toda a promessa. Feche os teus olhos. Eu quero orar neste momento. Eu quero ministrar algo sobre a tua vida, porque nós já ministramos a palavra. Nós já liberamos a palavra, o alimento. Agora feche os teus olhos. Deus quer trazer a restituição para a tua vida, mas o diabo tem pelejado contra a igreja. Se você não deixar Deus agir na sua mente, no seu coração, estar aberto para a mudança, você vai continuar do mesmo jeito. E possivelmente a igreja continua do mesmo jeito, tendo os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, se você não mudar. Porque a igreja somos nós, irmãos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui nesta hora e declaramos, meu Deus, sobre este altar, sobre a vida desta igreja, a bênção do Senhor. Provérbios capítulo 10, versículo 22, a bênção do Senhor enriquece, não traz dores. Que a unção, meu Deus, que despedaça o jugo, seja neste momento derramada sobre a vida dos teus filhos. Coloque suas duas mãos sobre a sua cabeça. Pai, todo sofisma, todo engano, toda mente cauterizada, para não compreender a palavra de Deus, para não viver o melhor de Deus, seja, Deus, tirado agora da nossa mente, da mente do teu povo, aqui reunido, no nome mais poderoso do universo. Quebra agora, Deus, as cadeias, quebra as fortalezas na mente, que enraiza, meu Deus, o mal, impedindo os teus filhos, ó Deus, de experimentarem as maravilhas. A igreja primitiva é a igreja que mais experimentou milagres. Um sermão de Pedro, 3.000 almas se converteram. 3.000 almas, num só dia, num só sermão. Os apóstolos não precisavam ficar falando de dinheiro na igreja, sabe por quê? Porque não tinha necessidade. Muda a mentalidade dos teus filhos, Pai, para que nós possamos romper em fé, e o nome do Senhor, porque o Senhor ama os filhos teus que prosperam. O Senhor já deu uma ordem: sejam prósperos, sejam abençoados, multipliquem. Falta nós compreendermos e vivermos aquilo que a Bíblia nos ensina. Pai, muito obrigado. Abençoa-nos, ó Deus, e que possamos verdadeiramente romper em fé, em nome de Jesus. Diga: eu creio, eu recebo, eu tomo posse dessa palavra sobre a minha vida. Se crê, aplaude bem forte ao Senhor e dá glória a Deus.